Olá, pessoal! Na aula anterior, aprendemos o teste da derivada primeira para identificar pontos de máximo e de mínimo relativos. O assunto dessa aula será as derivadas de ordens mais altas e o teste da derivada segunda. Assim como calculamos a primeira derivada, podemos calcular derivadas de ordens mais altas. A segunda derivada, por exemplo, é a derivada da derivada, sendo representada por f2 linhas de x ou d2y dx². A terceira derivada, por sua vez, será a derivada da segunda derivada, e assim por diante. Vejamos um exemplo. A função y igual a 4x elevado a 4 menos x ao cubo mais 17x ao quadrado mais 3x menos 1 possui as seguintes derivadas, sendo que a partir da quinta derivada o resultado será zero. A segunda derivada, em especial, é de interesse na busca por pontos de máximo e de mínimo. Se a derivada indica a inclinação da função em determinado ponto, a derivada segunda indica a inclinação da derivada em determinado ponto. Nos pontos em que a derivada é igual a zero, se a derivada segunda for positiva, caracteriza-se um mínimo. Já se for negativa, caracteriza um máximo. Isso permite estabelecer um teste formal para extremos relativos. O teste da derivada segunda consiste no seguinte procedimento. Ao encontrar um ponto onde a derivada da função é igual a zero, verificamos o sinal da segunda derivada nesse ponto. Se o sinal da derivada segunda for negativo, se caracteriza um máximo. Se o sinal for positivo, se caracteriza um mínimo. Se a derivada for igual a zero, temos uma indefinição. Não saberemos, por meio do teste da derivada segunda, se esse ponto é um máximo, mínimo ou ponto de inflexão. Nesse caso, teríamos de recorrer ao teste da derivada primeira. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo solicita que se encontre o extremo relativo da função y igual a 4x² menos x, a partir do teste da derivada segunda. Como primeiro passo, encontramos as derivadas primeira, 8x menos 1, e segunda, que é igual a 8. Agora igualamos a derivada primeira a zero, para encontrar o valor de x, onde a função possui inclinação zero. Aqui, esse ponto é x igual a 1/8. No ponto onde x é igual a 1/8, o valor de y é igual a 1/16 negativo. Como a derivada segunda apresenta sinal positivo, ou seja, igual a 8, o valor estacionário representa um mínimo relativo. Observe o gráfico da função. O exemplo 2 pede que se encontre os extremos relativos da função y igual a x ao cubo menos 3x² mais 2, a partir do teste da derivada segunda. Como primeiro passo, obtemos as derivadas primeira, 3x² menos 6x, e segunda, 6x menos 6. Para encontrar os valores críticos, igualamos a derivada primeira a zero. Nesse caso, como a derivada primeira é uma função quadrática, teremos dois valores críticos, e para obtê-los teremos de utilizar a fórmula de Bhaskara. Ao atribuir os valores a serem aplicados na fórmula e resolvendo, chegamos aos valores críticos, x1 igual a 2 e x2 igual a 0. Com x igual a 2, temos o y igual a menos 2, e com x igual a 0, temos o y igual a 2. Para verificar se os valores estacionários são máximos ou mínimos, verificamos o sinal da derivada segunda nos pontos estacionários. Para x igual a 2, a derivada segunda tem sinal positivo, portanto o valor de y igual a menos 2 é um mínimo relativo. Já para x igual a 0, a derivada segunda tem sinal negativo, o que caracteriza o valor de y igual a 2 como um máximo relativo. Observe os extremos relativos no gráfico da função. É comum na economia exercícios de maximização de lucro. Observe a função lucro, que é igual à receita total R menos o custo total C. Todas as funções envolvidas dependem da quantidade produzida Q. Vamos aplicar o teste da derivada segunda nessa função de lucro para verificar as condições de maximização. O primeiro passo é encontrar a derivada primeira e igualar o resultado a zero. Isso resultará na conhecida regra prática de maximização de lucro, onde se igualam a receita marginal com o custo marginal. Em outras palavras, o nível ótimo de produção deve satisfazer essa condição. No entanto, essa é uma condição necessária para um extremo, mas ela não é suficiente para caracterizar uma situação de máximo. Para isso,
A derivada de segunda ordem da função lucro deve ser menor que zero, ou, em outras palavras, a inclinação da receita marginal deve ser menor que a inclinação do custo marginal no ponto de produção ótima. Essas condições também são conhecidas como condições de primeira e segunda ordem para um máximo. Esse, portanto, é o teste da derivada segunda para identificar valores ótimos. Para mais detalhes e exemplos, consulte o livro e as notas de aula. Como próxima atividade, temos o questionário 2. E até a próxima aula.